Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vim contar pra vocês algumas curiosidades sobre a minha estante. Nesse vídeo, então, eu vou contar pra vocês algumas curiosidades da minha estante, vou falar um pouquinho também sobre a evolução da minha estante ao longo dos anos, até porque nem sempre eu tive uma estante grande, uma estante muito cheia, nem mesmo esse espaço todo de escritório aqui que vocês estão vendo, né? A minha coleção tem mais ou menos aí uns 10 a 11 anos, né? E ela começou, na verdade, na casa dos meus pais, né? Então, lá na casa dos meus pais, eu tinha, na verdade, 4 nichos. Tem alguns vídeos aqui no canal onde dá pra ver um pouquinho, né? Alguns vídeos bem antigos, por sinal. E eu vou deixar passando pra vocês aí um pedacinho, então, de uma bookshelf tour, que eu acho que foi a primeira bookshelf tour que eu fiz, então, da estante, que não era nenhuma estante, né, como eu falei, era tipo um armário, assim, com 2 portas de vidro e 2 nichos sem portas. Então vou deixar passando pra vocês e pra quem tiver curiosidade de ver aquela minha primeira bookshelf tour, eu vou deixar nos cards. Mas aqui no canal eu também tenho uma playlist chamada Na Minha Estante. Eu vou deixar essa playlist aqui nos cards, porque nela tem tudo sobre a minha estante, minhas coleções, livros que eu tenho mais de uma edição, como eu armazeno e conservo também os meus livros. Tem vários vídeos interessantes por lá, caso você não tenha assistido ainda, não conheça essa playlist, vale a pena dar uma explorada ali. Então vou deixar o link nos cards. Mas depois dessa estante, então, estante barra armário, não sei o que eu tinha na casa dos meus pais, depois que eu casei e vim aqui pra esse apartamento, a gente, na verdade, utilizou uma estante planejada que fica, na verdade, junto com o móvel ali da TV, né, com aquele painel da TV. E por algum tempo, por um bom tempo até, eu gravei naquele ambiente ali. Tem vários vídeos bem antigos aqui do canal, onde eu estou com esse cenário atrás de mim, né, que não dava pra ver muita coisa, o espaço era bem, assim, pertinho, que eu tinha que ficar da câmera, né, um espaço bem pequenininho. Então eu comecei a colocar os meus livros lá. Eu não tinha tantos livros, né, foi bem gradativo, né, deve ter uns 10 a 11, 12 anos que eu coleciono livros, né, que eu passei a realmente guardar os livros e não trocar, não doar, passei a comprar mais livros, a ler mais. E tem um vídeo aqui no canal também sobre a minha trajetória de leitora, como começou, né, um pouco da minha história com os livros em si, né, minha relação com os livros, vou deixar aqui nos cards também. E aí, depois dessa estante lá da sala, né, que até hoje tá lá, mas agora fica com outras coisas, eu comprei uma estante da Tok Stock branca, que eu montei aqui em casa junto com meu marido, e tem um vídeo aqui no canal também, montando a estante, né, passo a passo, colocando os livros nessa estante, e ela ficava também na sala, né, quase que do lado da estante que fica, né, junto com o móvel da TV. Então assim, eu comecei a usar essas 2 estantes, elas não combinavam entre si, elas, enfim, eram completamente diferentes, e eu passei a usar esses 2 cenários que, na verdade, continuavam bem apertadinhos, assim, colados com o sofá da sala, enfim. Mas já era, assim, pra mim maravilhoso, porque os meus livros tinham um lugar pra ficar. E aí eu cuidava dessas 2 estantes e elas foram cada vez crescendo mais, né? Até o ponto em que eu não tinha muito espaço ali, nem pra colocar mais livros, nem pra gravar direito. Tava bem embolado, assim. E a gente tinha esse cômodo extra aqui, que não era muito utilizado aqui em casa, só ficava meio que bagunça, não tinha nada demais aqui. E a gente resolveu transformar ele em um escritório, então, já que naquela época eu já estava começando a profissionalizar o canal, estava começando a trabalhar com o canal, realmente ter algum lucro, então a gente resolveu investir nesse ambiente aqui da casa, até pra deixar também equipamento e tal. Então, gente, foi assim que nasceu a minha estante do jeito que ela é hoje, mas não exatamente desse jeito ainda. Primeiro nós colocamos essa estante aqui que é planejada, junto com essa mesa, e ficou sendo assim por um bom tempo. Acho que por uns 2 ou mais anos foi só essa estante aqui. E não tinha nem esse pedacinho que vocês estão vendo aqui no vídeo ali pra trás. E eu comecei a gravar aqui desse jeito, não tinha muitas coisas, não era tão decoradinho, né? E ao longo dos anos eu fui melhorando, fui decorando, e a estante foi ficando cada vez mais lotada, até o ponto de não ter quase que mais espaço nenhum pra livro. E quando a gente fez essa mudança dos livros da sala para o escritório, eu fiz um vídeo também, eu vou deixar nos cards, eu não sei se vão caber nos cards tantos vídeos, mas enfim. Eu fiz um vídeo também mostrando essa troca de ambiente, né, dos livros. Eu vendi a minha estante, que era solta, da Tok Stock, que ficava lá na sala, né? A gente colocou outras coisas naquela estante da sala, e aqui, então, a gente trouxe todos os livros pra cá, organizamos esse espaço. Mas depois, quando foi ficando muito cheio, como eu falei, a gente mandou fazer outros 2 complementos, então, da estante, que aí é onde entra esse pedaço daqui e uma outra torre que eu tenho, que tá atrás da câmera aqui, que é do chão até o teto, sendo que, na verdade, no chão a gente tem uma porta. E quando a gente fez esses 2 complementos, eu gravei também pra
vocês, então tem também um vídeo aqui no canal mostrando essa nova organização que é a que está atualmente, né? Então eu tenho essa estante aqui até o final e tem mais uma torre ali do outro lado. E tem vídeo, né, como eu falei, sobre tudo isso aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, né, junto com a playlist na minha estante, que tem todos esses vídeos reunidos e muitos outros. Então, essa foi a história de evolução da minha estante. Essas foram as estantes e espaços que eu já tive na minha vida pra colocar livros, né? E esse vídeo, na verdade, é inspirado em um vídeo da Renieri, do Palavras Radioativas, onde ela traz algumas curiosidades sobre a estante dela através de algumas perguntinhas. Eu anotei as perguntinhas aqui pra responder pra vocês também. Então, agora que eu já comentei um pouco sobre a evolução da minha estante, eu vou contar algumas curiosidades pra vocês. A primeira pergunta que a Reni coloca naquele vídeo é: quantos livros eu tenho na estante? Gente, eu tive que parar tudo aqui pra contar os livros e achei que não ia acabar nunca mais. É muito livro, gente, eu não tinha a menor noção. Se alguém me perguntasse assim: Ju, quantos livros você tem? E vocês sempre perguntam isso aqui nos comentários do canal, tá? E eu nunca sei o que responder, porque eu de fato não sei. Parece assim meio tipo, nossa, você não sabe? Cara, eu não sabia. Eu tenho 884 livros. Gente, eu quase assim, tive um surto aqui pensando nisso. É muito livro, né? 884 livros. Eu não fazia ideia, mas assim, a minha estante tem uma boa rotatividade, então não são sempre os mesmos livros, né? Tipo, desses 11, 12 anos, sei lá, mais ou menos, pra cá, os meus livros já mudaram muito. Eu não tenho mais os mesmos livros que eu tinha naquela época, né? Eu não só tenho outros livros, como aqueles eu também, às vezes, já doei, já sorteei, eu já troquei, enfim. Então eu tô sempre fazendo, né, constantemente essa rotatividade, né? E eu sempre comento isso aqui com vocês no canal. E desses 884 livros, quantos livros lidos eu tenho na estante? Gente, essa é a pergunta, assim, que vale R$1 milhão, né? Porque eu não sabia também, né? Eu tenho o Scooby, né, onde eu organizo ali as minhas leituras, mas muitos dos livros que eu já li e que estão até lá no Scooby, né, como lidos, eu nem tenho mais, né? Justamente por conta dessa minha troca constante, né? Mais recentemente eu tirei mais de 50 livros da estante, até fiz um vídeo no canal também, né, dessa faxina, tirei os livros, alguns eu já doei, já sorteei. Então assim, gente, meus livros não ficam muitos anos parados na estante sem que eu tenha um interesse real de lê-los em algum momento, e não um momento assim daqui 50 anos, né? Mas que realmente eu queira ler em algum momento próximo. E mesmo assim eu consegui ficar aqui com 884 livros, né? Consegui manter tudo isso. Mas a perguntinha eu não respondi, né? Então eu já li 334 livros dos livros que eu tenho na estante hoje. Então até que eu me surpreendi de ter lido tantos também. Porque eu pensei, meu Deus do céu, 800 e porrada, eu não li isso tudo, eu não li nem metade disso. Eu tenho uma noção vaga, assim, por conta do Scooby, né? Que eu tô sempre registrando, pelo menos nos últimos anos, né, eu registrei lá as minhas leituras, e eu não lembro de ter lido tanto assim, né, e realmente eu li 334 livros, mas, como eu falei com vocês, por toda essa rotatividade, eu acho que eu até já li uma boa parcela dos livros na minha estante. Eu tento manter na estante, como eu falei, só os que eu quero ler, ou os que eu ainda quero reler, ou são especiais pra mim. Então até que eu consegui ler bastante, eu tô satisfeita, apesar de não ter lido nem metade ainda. Eu pretendo, né, conseguir pelo menos chegar nesse ponto de ter lido metade da estante, né, e a outra metade estar ali aguardando ser lida, né. E só pra vocês saberem, então, vou deixar aqui na tela quantos livros não lidos também, né. Então eu li 334 e eu não li 550. Então eu tenho 550 livros não lidos na estante. Meu Deus, Ju, mas aí você nem precisa comprar mais livros. Gente, eu compro muito poucos livros. As pessoas que me acompanham aqui mais de perto e no Instagram, aqui no canal assistem todos os vídeos, vocês veem nos book hauls aí da vida, que eu realmente nem compro tantos, né? Porque a gente recebe muito livro de cortesia, né? Quando você tem um canal de divulgação, né? Seja ele Instagram, ou canal no YouTube, o que quer que seja, e você trabalha com isso, você acaba recebendo muita coisa de cortesia. E de fato, tem muita coisa que eu recebo que eu quero manter na estante, né? Então 550 livros não lidos. E a próxima pergunta é: qual é o livro mais antigo da sua estante? Foi bem difícil porque, como eu falei com vocês, muitos dos meus livros mais antigos eu já não tenho mais, né? Já teve essa rotatividade aí, mas eu encontrei este aqui, que é um dos livros mais antigos, que foi do comecinho da minha faculdade, há uns 10 anos atrás, por aí, que é o Pride and Prejudice, da Jane Austen. Essa é uma edição em inglês, da Penguin, e eu até mostrei esse livro aqui e a minha coleção, né, de livros da Jane Austen. Na verdade, eu mostrei várias coleções que eu tenho de um mesmo livro, né, e esse aqui, alguns também dessa mesma coleção de livros de sebo, bem antigos, da época da faculdade, eu mostrei nesse vídeo, né. É um vídeo onde eu falo sobre livros que eu tenho mais de uma edição,
coleção. E aí tá nos cards também, ou então, enfim, né, encontrei na playlist na minha estante, porque não sei se vai caber tudo nos cards. Mas eu acho que esse aqui, dentre os que eu tenho hoje, deve ser o mais antigo ou um dos. A próxima pergunta é: o livro que está encalhado há mais tempo. Eu tava procurando ali na estante também, mas eu acho que eu já me desfiz tanto dos livros mais antigos que estavam encalhados e que, sabe, eu não conseguia dar vazão, não conseguia ler, que eu acho que realmente eu não tenho muitos hoje. Mas eu tenho este aqui, eu tenho mais um ou dois da Rainbow Rowell, que eu recebi também de cortesia na época, e eu não consegui ler. Eu só li até hoje o Eleanor and Park, então eu não li outros livros da autora, eu tenho esse e mais um ou outro, acho que o Fangirl e talvez algum outro dela, acho que tem um anexos, que eu não li, gente. Os livros dela estão encalhados, porque eu acho que eu diminuí, assim, as minhas leituras de livros jovem adulto nos últimos anos, e foi ficando ali, mas eu não queria me desfazer, porque eu ainda queria ler e tal, e foi ficando, e tá aí até hoje, né? A próxima pergunta é: o livro que mais quero ler, mas sempre deixo pra lá. Tem alguns aqui, né? Algumas opções, mas eu coloquei, tipo, o que eu mais quero ler nesse momento, ou pelo menos nos últimos meses, e eu acabo sempre passando outros na frente. Eu já até comecei ele, que é o Anne de Green Gables. Eu comecei, na verdade, naquela edição que eu tenho em inglês, da Puffin Bloom, que a maioria de vocês já conhece, mas eu até hoje não consegui, gente, continuar. Eu comecei naquela edição em inglês, aí eu passei para um e-book que eu comprei por $2 e pouco, assim, que é um e-book que tem vários, aliás, acho que todos os livros de Anne de Green Gables em inglês, e eu li um pouquinho ali no e-book também, e até hoje eu não avancei na história, não continuei, não peguei de novo, né? Ai, gente, eu preciso ler Anne de Green Gables, quero muito ler, tenho vontade, mas é tanta coisa que eu vou jogando em cima, botando na frente, né, que até hoje eu não consegui ler. Uma outra pergunta bem legal aqui é sobre os idiomas que eu tenho na estante, os livros de idiomas diferentes. E eu tenho alguns aqui mesmo, porque eu até coleciono alguns livros, acabo tendo eles em outros idiomas, como é o caso do Pequeno Príncipe e de outros livros. Esse aqui, por exemplo, eu não vou saber pronunciar certinho, né, porque tá em italiano, mas é O Morro dos Ventos Uivantes. E por ser um livro favorito da vida, eu trouxe de um lugar, né, que pra mim foi muito especial, de uma viagem, assim, maravilhosa, e aí eu trouxe pela edição, por ser um livro que eu amo, mas também como recordação do local. Então eu trouxe aqui pra coleção O Morro dos Ventos Uivantes em italiano. E aí, falando em Pequeno Príncipe, eu tenho aqui, né, como exemplo, 2 livros, peguei aqui do Pequeno Príncipe também. Esse aqui é em espanhol, não sei se é El Principito, é o Principito, em espanhol, e esse em um dialeto de Veneza, que é o... não vou saber também pronunciar. Mas tenho aqui, então, nesses 2 outros idiomas. Tenho também livros em francês. Eu tô pegando, na verdade, gente, exemplos, tá? Mas eu tenho outros. Não tenho de outros idiomas, só tenho dos idiomas que eu estou mostrando pra vocês, mas tenho outros, por exemplo, em francês, em italiano. Esse aqui, então, é um livro sobre a Ona e o Salinger. É uma espécie de biografia, enfim, do autor Salinger e da Ona. E ele é em francês, mas eu ainda não li esse livro, mas eu tenho outros em francês aqui na estante também. Tenho em português de Portugal, tenho até alguns, assim, devo ter uns 5 ou mais em português de Portugal. Esse aqui é o Mensagem, do Fernando Pessoa. E, obviamente, pela minha formação em letras inglês, eu tenho muitos livros em inglês também, que eu gosto bastante de ler em inglês, e também por conta da época da faculdade, né? Assim como eu mostrei pra vocês o Orgulho e Preconceito, né? Esse aqui é A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, e é em inglês, numa daquelas edições lindíssimas da Barnes & Noble. Então, até mesmo como vocês sabem, eu tenho coleção aqui desses livros, né? Eu não sei se vai dar pra ver, mas ali naquele cantinho eu tenho, então, vários livros em inglês da Barnes & Noble. E a próxima pergunta, gente, é o maior livro da minha estante, né? O maior, assim. Então eu peguei este aqui, que na verdade é uma coletânea, né, de novelas ou romances, né, do Charles Dickens. Aqui temos, deixa eu ver, Oliver Twist, A Tale of Two Cities, David Copperfield, A Christmas Carol e Great Expectations. Então temos aqui 5 obras do Charles Dickens neste livro, que tem 1.200... não, desculpa, 1.400... ai, gente... e 81 páginas. Deixa eu só conferir. Ai, meu Deus... Gente, até pra segurar esse livro é tenso, né? Mas tem 1.481 páginas. E além desse, eu fiquei na dúvida em qual eu pegava, porque eu também tenho Os Miseráveis, que tá por ali naquele cantinho. E Os Miseráveis tem 2 volumes, né? Tanto nessa edição quanto numa outra que eu tenho da Nova Fronteira, que tá lá no topo da estante. E como eu queria pegar um volume único aqui pra mostrar pra vocês, apesar de Os Miseráveis ser um único livro, uma única história, eu peguei esse aqui, até porque eu também amo este livro. E eu acho que como um único livro, assim, né?
Esse é o maior que eu tenho na estante mesmo, então mais pesadão e tudo. E a próxima pergunta é o oposto, né? O menor livro que eu tenho na estante. E aí, eu achei dois aqui, na verdade. Este aqui, que seria o certo a mostrar, né? Mas eu também tenho este aqui, que tá escrito aqui atrás, Pequenos Grandes Livros. É um livro sobre Lisboa, gente. E olha o tamanico do livro, né? É um livro minúsculo que a gente comprou, assim, porque achou bonitinho mesmo, numa viagem a Portugal. E ele, gente, pior que é um livro mesmo, assim, né? Então esse é o menorzinho que eu tenho na estante, de tamanho, de tudo, né? Mas vai que não conta, né? Então, assim, peguei esse aqui, que eu acho que é o mais fininho que a gente encontrou aqui, que tem 53 páginas, que é um livro de short stories, de contos da Louisa May Alcott, que é autora de Mulherzinhas. Então tenho esse livro aqui, ainda preciso ler. E, gente, por último, o livro mais caro da minha estante. E, gente, pra essa categoria, é de se esperar, ou seria de se esperar, que eu iria mostrar um livro aqui com uma edição super bem acapada, trabalhada, capa dura, corte colorido, essas coisas, né, pra vocês, como são as edições da Barnes & Noble. Mas, na verdade, eu acho que o mais caro, o livro que eu paguei mais caro, foi este aqui, que é um livro de contos do John Steinbeck. E esse livro é super simples, é capa molinha, sabe, brochura, tem até um corte, assim, meio diferente, todo rasgadinho, assim. É um livro bem simples, ó. E eu paguei R$100 nesse livro. Eu acho até que eu paguei com desconto, com um cupom de desconto, alguma coisa assim, que eu acho que ele era mais caro. E eu paguei acho que R$ 99,90 nesse livro aqui, porque eu queria esse livro em inglês do John Steinbeck. Eu tenho hoje em dia, né, uns 3 contos desses aqui em livrinhos menores. Eu acho que eu tenho até 2 deles em português, mas esse foi o primeiro que eu consegui realmente comprar com essas obras do autor. E eu queria muito, e vendo pela Amazon na época, né, eu achei tão bonito, eu ainda acho bem bonito, né, mas é uma edição bem simples, né, pra se pagar esse valor. E as outras, mesmo essas da Barnes & Noble, foram mais baratas do que R$100, foram tipo 60, 70, algumas eu comprei fora por $10, na época que o dólar tava baixo. As que eu comprei tipo na Saraiva ou na Amazon foram 60 a, no máximo, acho que eu paguei no máximo R$70, 70 e poucos reais em uma, porque também compro geralmente em promoções esse tipo de livro, né, só em Black Friday e tal. Então acho que esse foi o mais caro da minha estante que eu comprei. Inclusive, hoje em dia, eu fui até olhar lá, ele tá tipo 160 e poucos reais. Bom, gente, então é isso. Perguntinhas respondidas, curiosidades respondidas. Se você tem mais alguma curiosidade sobre a minha estante, sobre a minha coleção, deixa aqui nos comentários, que dependendo eu posso até gravar algum vídeo especial aqui pro canal comentando mais sobre isso. Não se esqueça de conferir a playlist na minha estante, porque lá tem um monte de outros vídeos com curiosidades, com faxina na estante, vlogs, enfim. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.